Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Henrique Arantes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Se te quiseres converter, Israel, oráculo do Senhor, volta-te para mim. Se tirares diante da minha face as tuas práticas abomináveis, não andarás errante. Então jurarás pela vida do Senhor realmente, com retidão e justiça. Em ti serão abençoadas as nações e em ti se gloriarão. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 92ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019. Aos 19 dias do mês de janeiro, do mês de novembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelos deputados Lissauer Vieira, Rafael Gouveia e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Rafael Gouveia. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o deputado Rafael Gouveia para ler um trecho da Bíblia. Em seguida, foi concedida a palavra ao segundo secretário em exercício para ler a ata das 5 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 5866 de 2019, 6740, 6742, 5788, 6738, 6800, 6801, 6802, 6772, 6773, 6774, 6777, 6778 e 6779 de 2019, todos eles, oriundos da Governadoria do Estado. Na oportunidade, a apresentação de matérias, usou da palavra os deputados Rafael Gouveia, devolvendo à mesa, em nome do deputado Gustavo Seba, os processos 5293 e 5223 de 2019, apreciados pela Comissão de Saúde e Promoção Social. Delegado Humberto Teófilo, apresentando um projeto de lei 1086, Wagner Camargo, os requerimentos dos 2.305 a 2.309, Amaury Ribeiro, os projetos de lei 1087, Henrique Arantes, apresentando os projetos de lei 1084 e 1085, os requerimentos 2003 e 2304. Cláudio Meirelles, apresentando o requerimento 2317 e os requerimentos 2301 em regime de urgência e preferência, no qual requer a realização de sessão extraordinária. Fórum de debates no próximo dia 18 para discutir a previsão contida na PEC, proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo, apresentada pelo governo federal ao Senado, de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, arrecadação própria inferior a 10% da receita total, e o 2302, regime de urgência e preferência, no qual requer a antecipação da sessão ordinária do dia 14 de novembro, das 15 horas para as 9 horas da mesma data. Ambos do deputado Lissauer Vieira. Wilde Cambão, projeto de lei 1088, Álvaro Guimarães, apresentando o projeto de lei 1083 e devolvendo à mesa os processos 5372, 5375, 5782, 5973, 5974, 6003, 6090, 6094, 6104, 6109, 6628 de 2019, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicitando que o de número 6628 fosse apreciado na presente sessão. Jefferson Rodrigues, apresentando os projetos de lei 1089 e 1090 e os requerimentos 2310, 2316. Amaury Ribeiro apresentou o projeto de lei 1087. Paulo Trabalho, requerimento 2318. Hélio de Souza, o requerimento 2324. Doutor Antônio, 2319 a 2323. Hamilton Filho, 1949. No momento pequeno expediente, usaram a tribuna os senhores deputados, delegada Adriana Corsa, Henrique Arantes, Paulo Trabalho, Thales Barreto, Amaury Ribeiro, Rafael Gouveia, Coronel Adailton e Alisson Lima. Logo após, foram colocados em votação preliminar os projetos de deliberação desta Casa, os números 1053 a 1057 de emenda constitucional 19. Da ordem do dia constou os processos 4758 de 2019, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quando na fase de discussão foi emendado pelo deputado Hélio de Souza, tendo ocorrido equívoco na votação do processo. O deputado Cláudio Meirelles, no exercício da presidência, informou ao deputado Hélio de Souza que no momento não era oportuno para apresentação de emenda ao processo acima mencionado, visto que estava em votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assim sendo, retificado o despacho, foi colocado em votação o parecer da comissão, ao qual foi aprovado. Constaram ainda na ordem do dia os processos 3454 de 2019, com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovado, os 6423, 4700,
4702, 5862, em fase de segunda votação e discussão, aprovado. Os 5090, em fase de segunda discussão e votação, aprovado com voto contrário do deputado Alisson Lima. E os requerimentos 2301 a 2302, em regime de urgência e preferência, aprovados. Esgotado a ordem do dia e não havendo oradores inscritos para as discussões parlamentares, o senhor deputado Cláudio Meirelles, exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra especial ordinária para hoje, às 19 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Antônio Gomide e Thiago Bernais, no interior do estado. Bruno Peixoto, com problema de saúde na família. Leda Borges, cumprida agenda em Brasília. E para constar, lavrou-se essa ata querida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Pela ordem, deputados presidente. que aprovarem, quero ficar como estão. Presidente, Aprovado. eu gostaria de fazer uma retificação na ata. Perfeitamente, deputado. Eu apresentei ontem os requerimentos 1084 e 1085 e pedi regime de urgência e preferência e não consta na ata isso. Portanto, nós vamos solicitar a revisão da ata. O deputado Henrique Arantes fez um questionamento. Nós iremos solicitar Pode? a revisão na ata, deputado. Tem a palavra sobre o primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não tem outro processo na frente disso, não. Só isso. Você quer que eu leia? Eu leio com você. Deixa você sacando, eu vou brigar com você. Porrada. Por acaso não tem outro, não, na frente? Não, me dá qualquer coisa na frente. Então lê logo. Eu não vou nessa porra, Então daqui que eu vou não ler. nessa também, não. Sacanagem, ler uma matéria é sacanagem. Tem mais alguma aqui? Não tem nenhuma, mas não é possível. Não, fala para ela guardar que daqui a pouco. Tem a palavra sobre o primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Se eu dizer para o senhor que eu estou com uma voz rouca, Eu faço as suas vezes, deputado. o senhor é presidente, não é secretário. Deputada Adriana Corse. Deputado Hélio de Souza. Deputado Lucas Calil. Deputados de oposição. Está sendo lido nesse momento o processo número 2019-6418 da Governadoria do Estado de Goiás sobre o assunto de emenda constitucional que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Esse processo, eu estou com a palavra ainda, senhor presidente, esse processo modifica toda a vida funcional dos servidores públicos do Estado de Goiás, incluindo os servidores do Legislativo, Judiciário, Executivo, Tribunais de Contas dos municípios e do Estado. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por uma coincidência Uma ironia do enorme, senhor destino. presidente, não tem mais nenhum processo para ser lido. Infelizmente, só foi lido o pacote da maldade. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver processos que foram analisados na CCJ e pedir que Vossa Excelência, no momento oportuno, consulte o plenário para que eles possam ser incluídos na pauta, senhor presidente. Perfeitamente.
Em tempo, senhor presidente, convocar a CCJ e a comissão mista. No momento oportuno, deputado. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, estou apresentando inúmeros projetos e requerimentos devidamente formalizados. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para apresentar um projeto de minha autoria, que institui a política pública de leitura para todas as bibliotecas, escolas públicas e privadas do Estado de Goiás. Devidamente formalizado, senhor presidente. Tem a palavra a deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, a colega Leda Borges. Apresentação de diversas matérias, em especial a solicitação para a concessão da medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira a 3 pessoas da nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora. Trago um projeto de lei que isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, os medicamentos de uso contínuo e estabelece outras providências. Disciplina, mais um projeto que disciplina o serviço de transporte particular de passageiros por aplicativos. A concessão do título de cidadão a Aurinete da Silva Fiorentino. A concessão do título de cidadão goiano a Juraci Pereira de Araújo. É o que tinha a apresentar, senhor presidente. Novamente, tem a palavra o deputado Bruno Peixoto. Solicitaria a possibilidade de, na próxima terça-feira, efetuarmos a eleição para escolha do 3º vice-presidente, inclusive com a sugestão do nome do deputado Henrique Arantes, para indicar o nome para vice. Deputado Bruno, Vossa Excelência está solicitando para a próxima terça-feira, é isso? Ok. Tem a palavra o deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente, nobre deputado. Estou com um requerimento aqui pedindo a implantação de rede de esgoto nos bairros de Goiânia. Solange Parque, Araguaia Parque, Luana Parque e Condomínio Anhanguera. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Encerrada a apresentação de matérias, momento oportuno para o pequeno expediente. Para o pequeno expediente está escrito primeiramente o deputado Cláudio Meirelles. Antes do pequeno expediente, questão de ordem. Tem a palavra o deputado Henrique Arantes. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma retificação no que disse o nosso deputado Bruno Peixoto. Eu acredito que ele me confundiu com o meu xará, deputado Henrique César, que é o indicado como um acordo por todos os parlamentares para disputar a 3ª vice-presidência nesse ano, e não como um acordo com todos, desculpa, deputada Adriana, mas como um acordo entre o nosso partido, entre o MDB. Então, a gente estaria indicando o deputado Henrique César para a 3ª vice-presidência. A palavra está assegurada ao deputado Cláudio Meirelles. Senhor deputados, presidente, deputadas, imprensa de Goiás. Hoje foi lido a maior maldade que um governo pode se fazer aos servidores públicos. Mas essa maldade, ela vem não só na arrogância, senhores deputados, como necessita de, antes mesmo desse processo, dar andamento aqui na Assembleia Legislativa, deveria aguardar a chamada PEC paralela, que autoriza aos estados e aos municípios
a estabelecer as mesmas regras. O governador Ronaldo Caiado disse para a imprensa, já que a União e o Congresso, em outras palavras, estavam enrolando a aprovar, que ele encaminhava. Não pode, sob pena de ser questionado a sua legalidade, fazer algo no Estado passando por cima das regras gerais. Essa PEC paralela, senhores da imprensa, houve várias emendas no Senado. Nem na Câmara chegou ainda, nem no Senado foi votado. O que deixa a gente triste, qual que é a diferença, Coronel Adailton, entre um governo e o outro, quando, no passado, o que era criticado aqui era o rolo compressor. E esse rolo compressor, que na campanha falava-se em república, falava-se em respeitar o legislativo, continua até pior. Porque pelo menos no passado se fazia dentro da legalidade. Agora não. Lê um projeto que ainda tem que aguardar aprovar a dita Constituição, ou, desculpa, a PEC paralela. Se aprovar aqui, cai. O rito processual, ele começou, senhores, no dia que foi protocolado. Tanto que o sindifisco e o sindipúblico entrou na justiça. E hoje, começa-se a contar prazo. Eu entendo que o prazo, ele começa quando chega na Comissão de Justiça. Ali é dado 10 sessões ordinárias, e essas 10 sessões ordinárias para que os deputados apresentem as emendas. Deputada Adriana, deputado aqui que acha que servidor público, família de servidor público, não decide uma eleição, aqui, quando essa PEC for aprovada, tenho certeza que será um divisor de águas. Muitos deputados que vão defender essa PEC vai dar a despedida do parlamento, porque as eleições virão e eu tenho certeza, aonde se paga a maior alíquota do país, de 14,5%, se fala em 22% agora. Pensem, quando chegou em janeiro, o empregador é o mesmo, deputada Adriana. Tem a palavra o pequeno expediente, deputada Lida Borges. Não estando a Lida, deputado Eduardo Prado. Tem a palavra o deputado Paulo Trabalho.
Senhor presidente, muito boa tarde, obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento também deputados e deputadas presentes nessa sessão, seus assessores, a TV Alegre e todos que nos assistem por esse canal de grande abrangência no estado de Goiás. Cerca de 200 detentos, deputado Humberto, foram recentemente transferidos para o Presídio de Segurança Máxima de Planaltina. Vossa Excelência acompanhou, esteve lá. Metade desses detentos, eles são oriundos do Comando Vermelho e a outra metade do primeiro comando da capital. Então são presidiários, criminosos de alta periculosidade. E aí eles estão muito contrariados porque eles perderam muitas das mordomias que eles tinham dentro dos seus presídios de origem. Hoje, eles não estão mais conseguindo comandar o tráfico, comandar as organizações criminosas de dentro desse presídio de segurança máxima. Com isso, eles estão promovendo ações de vitimização, de fake news, para que eles possam tentar comover a opinião popular, para que eles possam gerar situações em que eles consigam retornar, deputado delegado Eduardo Prado, a seus presídios de origem. É isso que eles querem. Mas nós sabemos que eles estão ali porque a inteligência da Polícia Civil e Militar, porque a inteligência da DGAP e da Polícia Federal os selecionou a dedo por motivos sólidos e concretos, por seu envolvimento nas organizações criminosas, nas facções, para retirá-los do comando dessas organizações. Por isso eles foram para lá. Bem, esses presidiários, eles têm 4 refeições por dia, banho de sol, roupa, produtos de higiene, todos bancados pelo Estado e bancados pela sociedade goiana. E eles estão reclamando que querem visita íntima, mas eles estão esquecendo que estão num presídio de segurança máxima. Mas por que a visita íntima? É para que a sua cônjuge, para que o seu cônjuge, a sua namorada, leve aí objetos como celulares, chips, drogas, para que eles possam continuar comandando o crime lá de dentro. Mas no artigo 1º, parágrafo 2º e seus incisos da lei número 11.671, o artigo 3º, diz que se alguns dos presidiários tiver pelo menos uma dessas características, deputado Amaury, ele não pode receber visita íntima, ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física, estar submetido ao regime disciplinar diferenciado, ser membro de crimes com violência ou grave ameaça, estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Bem, aí aparece um promotor de justiça chamado Marcelo Celestino, que inclusive chegou a entrar com uma ação civil pública, pedindo que os presos transferidos para o Presídio de Segurança Máxima Planaltina retornem para os seus presídios de origem. Ora, agora esse promotor está trabalhando para criminosos, para defender criminosos. É isso que a sociedade goiana espera de um promotor de justiça? Creio eu que não, esperamos que não. Então, o executivo no passado, durante anos, esteve inerte às ações das organizações criminosas. Mas chegou o momento de mostrar quem manda. Ou é o Estado que manda ou são as organizações criminosas? E o recado está sendo bem claro. Como diz o nosso governador Ronaldo Caiado, ou o bandido muda de profissão, ou ele muda de Estado. E é nítido o aumento da segurança pública no nosso Estado. Todos estamos percebendo o quanto a segurança melhorou, fruto da ação, volto a ressaltar, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do DGAP, Polícia Federal e de uma ação intensiva da Secretaria de Segurança Pública, do secretário Rodney Miranda e do governador Ronaldo Caiado. Então, meus parabéns a essas corporações, instituições e o meu repúdio
a este promotor Marcelo Celestino por estar na defesa de criminosos. Tem a palavra a deputada Amauri Ribeiro. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, assistência. Eu hoje quero falar mais uma vez em defesa dos produtores rurais do nosso estado, deputado Zé Carapu, deputado Hélio de Souza, deputado Lucas Calil, que também são deputados que compraram essa briga. Eu quero falar sobre o que vem acontecendo com 350 mil produtores no estado de Goiás. Na gestão passada, alguns produtores rurais, deputado Álvaro Guimarães, eles tiravam o GTA e não tiravam a nota fiscal, que é isenta. Vamos deixar bem claro aqui, é isenta de imposto. E transportavam o seu gado. E muitas dessas vezes, sabe por quê, doutor Hélio? Porque no município dele só tirava o GTA. Se ele quisesse tirar a guia, ele tinha que se deslocar 100, 150, 200 quilômetros para tirar a guia de nota fiscal. Porque não estava funcionando a Cefaz no seu município. Eu estou com a notificação já julgada de um produtor aqui, que por uma única GTA, ele tem que pagar de multa R$150 mil. Isso é a prova que o governo do estado no passado queria arrecadar. A falha não foi do produtor que agiu de má fé. O produtor não teve má fé. A culpa é do próprio Estado, que primeiramente não instruiu esse produtor para que ele tinha que obrigação de tirar a nota fiscal. Eu já fiquei na fila de VaptVupt da minha cidade no passado, em 2016, 2018, 3 horas sentado, esperando a liberação. Eu já tinha pagado a guia, esperando a liberação do sistema para que eu pudesse tirar minha nota fiscal. 3 horas sentado numa fila esperando. Muitos produtores cansados de esperar foram embora com o seu gado só com o GTA, crendo que não estavam cometendo crime, porque não estavam sonegando um centavo, visto mais uma vez que era isento. Esse produtor aqui, ó, que tem quase R$300 mil de multa, maioria das multas que ele está recebendo foi dele para a inscrição da sua esposa. Absurdo, né? Ele não vendeu o gado, que era seu, para outro pasto, com a inscrição da sua esposa. E está sendo multado em uma única guia, por R$150 mil. Então eu queria pedir a compreensão dos senhores, são 350 mil produtores pelo estado que estão sendo notificados, multados, tendo seu nome negativado por esse absurdo cometido pelo governo passado. E aqui eu quero pedir a ajuda dos senhores deputados para que nós juntos, juntamente com o governador do estado,
façamos não a anistia. Nós não queremos a anistia de multa e juros. Nós queremos a remissão desse absurdo que está sendo cometido ao produtor rural. Não é culpa desse governo. Não é culpa desse governo, mas recaiu sobre esse governo. Então, o que nós queremos é que o produtor rural, mais uma vez, nesse estado, nesse país, não seja sacrificado com essas multas absurdas que chegam até R$500 milhão. Está dado o recado. Quero saudar aqui os visitantes, alunos do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Deputado Bruno Peixoto, para o pequeno expediente. Deputado Eduardo Prado. Senhor presidente, demais deputados, caros telespectadores da TV Alego. Nos mesmos sentidos que o nosso deputado Paulo Trabalho subiu a essa tribuna, e eu, com a responsabilidade de delegado de polícia há 16 anos, líder, 23 anos me tornei delegado de polícia e já enfrentei todas as situações de cumprimento dos alunos do Colégio Hugo também, que participam da questão militar. Nós tivemos várias situações. Como delegado da Delegacia de Narcóticos, da DENARC, durante quase 5 anos, nossas equipes, delegados, Humberto Teófilo, você sabe, nós batemos recorde de apreensão de drogas, na época, inclusive, da nossa delegada-geral, doutora Adriana Corse, onde o doutor Odair era o delegado-geral. Dentre os bandidos presos, nós podemos citar Marcelo do Zóio Verde, Iterley, BH, Clodoaldo Gasolina, que é aquele que tentou sair como fantasia de mulher do presídio, entre outros. 99% da criminalidade das chamadas caminhadas para o Paraguai para trazer drogas são arquitetadas dentro do sistema prisional na nossa época e, infelizmente, é a realidade do Brasil. Nesse diapasão, nós sabemos que, inclusive, o novo cangaço, os assaltos arquitetados dentro do sistema prisional. Nesse contexto, nós estivemos representando a Assembleia Legislativa na inauguração do presídio de Planaltina, Goiás, juntamente com o deputado Humberto Teófilo e outros deputados, o governador Ronaldo Caiado, o ministro Sérgio Moro. Lá conversei, inclusive, com o ministro Sérgio Moro, para que nós tenhamos novos presídios com esse diapasão, com esse sistema, em outras unidades da federação e no estado de Goiás. O que eu quero dizer? 200 presos de alta periculosidade, um serviço de inteligência feita pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pelo sistema prisional. Inteligência essa que faz levantamento e dossiê de cada preso no sistema prisional, onde estão estupradores, traficantes de alta periculosidade, que já mencionei o nome de alguns aqui, os que não morreram têm facções que comandam as matanças aqui no estado de Goiás e assaltos às cidades, assaltos a bancos aqui. Eles foram transferidos para o sistema prisional. E, logicamente, quando se quebra a regalia, corta-se telefone, corta qualquer tipo de vantagem para a criminalidade, a reação é de forma imediata, Coronel Dailton. Por essa razão, estão lá no sistema tentando fazer motim, arquitetando rebeliões, falando em relação à questão de visita íntima, que não é prevista, inclusive, na legislação, estão sob a disciplina da portaria 157 de 2019 e portaria 718 do Ministério da Justiça, que prevê as regras para o sistema prisional, para os presídios federais. Dentre elas, nós colocamos aqui, fiz questão de frisar o parágrafo 2º do artigo 1º da portaria 718, que diz o seguinte: é vedada a concessão de visita íntima a presos que possuem ao menos uma das seguintes características, conforme o decreto 6877, Humberto. Tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa, praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem, estar submetido ao regime diferenciado, ser membro de organização criminosa envolvida na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça, estar envolvido em incidentes de fuga ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Eu queria perguntar ao membro do Ministério Público, que conheço bem,
da época aqui como coordenava as investigações, inclusive do caso serial killer, qual que é o papel do Ministério Público nesse caso de pedir entrar com uma medida judicial para transferir os presos para a origem, sendo que foi feito um trabalho de inteligência com todas as forças de segurança. Realmente eu não sei se o papel do Ministério Público é estar conosco no combate à criminalidade em Goiás ou é trazer essa situação de insegurança para todos nós. Então eu já indago e digo à sociedade para que está junto conosco nessa batalha. Aproveito a oportunidade para dizer às pessoas, nos 45 segundos que me restam, que é fake a questão do serial killer, né? Recebi diversas mensagens dizendo que ele sairia em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele tem medidas preventivas nos inquéritos que nós coordenamos, não vai sair fácil, mais de 1000 anos de condenação, matou mais de 40 pessoas e, ao meu ver, a minha opinião, mais de 100 pessoas em Goiânia, diversos assaltos. Eu tenho certeza que se o Brasil fosse um país que tivesse mudanças significativas na legislação, o mínimo que esse indivíduo teria seria uma prisão perpétua por matar tantas mulheres. Nós temos orgulho de ter participado da sua prisão e investigação. Eu tenho certeza que de lá ele não vai sair tão cedo. Grande abraço, obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Thales Barreto. Deputado Lucas Calil. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, deputada Leda, meu paizão aqui na Assembleia, deputado Humberto Aidar, saudação à imprensa, assessores, aqui aos alunos do Colégio Militar também, que nos prestigiam. Eu subi à tribuna inicialmente para falar acerca da reforma da Previdência. É um assunto importante. Apesar de ser de oposição, eu entendo que tem que ser debatido. Não é justo, com 7 milhões de goianos, que eles tenham que custear um déficit mensalmente, onde esse dinheiro poderia ser investido em mais escolas, em melhorias de hospitais. Acredito que tem pontos importantes na reforma da Previdência. Não acho justo que o trabalhador comum aposente-se com um teto de R$5.000, enquanto muitos da carreira pública aposentam aí com salários de 30, 40 mil reais. Essa disparidade tem que ser igualada, é um ponto que eu acredito que tem que ser reformado de fato. Porém, essa reforma não pode servir como um álibi do governo para fazer maldades contra o povo do Estado e contra o servidor público. E aqui quero citar algumas garantias que foram conquistadas a duras penas, como o quinquênio, como o auxílio àqueles servidores que têm filhos especiais, que o governo quer retirar esse auxílio. Isso é desumano, isso mostra um lado horripilante do governo do Estado. Mas nós vamos fazer um debate aqui de forma suprapartidária, entendendo que é necessário, sim, ter o debate. E, da minha parte, nunca vou agir com as tripas aqui, sempre com a cabeça, com a razão, pensando no melhor para o meu Estado. Mas nesses 2,50 que me restam de tempo, senhor presidente, eu quero externar aqui um drama que vai ser vivido por essa casa, hoje, talvez amanhã, e que eu fui muito duro à época que chegou pela primeira vez esse projeto na casa, quando teve a indicação da companheira Bia. Naquela época, alguns parlamentares me apresentaram aqui um Deus que eu sequer conhecia, um Deus segressista, um Deus preconceituoso, e embasaram seu voto, senhor presidente, diante desse discurso. E chega de novo o nome da Bia. Só que agora com a diferença, com a chancela, com a tutela do governo do Estado, e justo, a Bia merece estar lá desde aquela época. E eu externei aquela época
A vergonha que alguns parlamentares teriam que passar, porque votaram aquela época alegando ideologia de gênero, e agora chega a Bia de novo com a tutela do governo. Ou alguns parlamentares conheceram o Deus de verdade, conheceram a verdade da palavra, porque cristão eu também sou, ou aquilo que eu digo, que alguns parlamentares são vaca de presépio, estão pagos para ficar calado, vão ter que pôr isso em prática e votar de acordo com o que o governo manda. Então, eu já estou anunciando aqui a vergonha que alguns passarão. Eu acredito que isso não vai ser votado hoje. Nós estamos aqui com um quórum debilitado, apesar de no placar ter 34, nós temos aqui, a Bia precisa de 21, conte com o meu voto, viu, Bia? Nunca mudei meu jeito aqui, você sabe, aquela época você lembra que eu disse tudo isso, que eles estavam usando a prerrogativa da palavra, mas para esconder a mesquinharia de alguns pensamentos. Então, conte com o meu voto, mas já anuncio aqui que nós vamos estar muito atentos ao voto de todos. E pôr em prova aqui se de fato eles fazem aquilo que o governo manda, ou se eles conheceram o Deus da verdade, que ama a todos, independente de qualquer coisa. É isso, espero que o nosso debate da reforma, apesar da urgência, seja feito de forma suprapartidária. Muito obrigado. Para o pequeno expediente, deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas parlamentares, a todos que acompanham aqui na galeria, a assessoria e a imprensa. Hoje eu venho à tribuna, primeiro, para demonstrar que eu não fico em cima do muro. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu desfiliar do PSL, tendo as suas justificativas, e após essa decisão, com a possibilidade de criação de um novo partido, que terá a denominação Aliança, eu decidi que, caso consolide esse novo partido, e até mesmo atendendo a legislação eleitoral, para não haver a perda do mandato, eu vou seguir o presidente da República. Também vou futuramente me filiar, caso concretizado o partido, ao Aliança. Respeito muito o meu amigo e presidente estadual do partido, delegado Valdir, que tem meu respeito e admiração, só que não posso abandonar os meus ideais, tudo que eu defendi durante a campanha, para ficar no partido que vejo, que até mesmo pode seguir as mesmas bandeiras, mas que provocou um desgaste irremediável. Então, vamos tentar aí colher essas aproximadamente 500 mil assinaturas para a formação deste novo partido, e eu anuncio desde já que vou seguir o presidente da República com tranquilidade, sabendo que estou fazendo isso com a consciência tranquila. Um outro ponto que eu gostaria também de destacar, que eu ouvi os dois colegas discorrendo, sobre a situação do presídio
de Planaltina. Eu vi o colega Paulo Trabalho, o delegado Eduardo Prado. Eu acho que esses presos lá de Planaltina, faccionados, eles têm que tomar vergonha na cara. Bandidos de alta periculosidade, que na verdade querem mordomias, querem aparelhos celulares, querem visitas íntimas, tudo para continuar dominando o crime aqui do lado de fora, seja PCC, seja Comando Vermelho. É um absurdo presos irem ao STF para ficar chorando que não estão sendo respeitados alguns direitos. É importante destacar que nós estamos aí num presídio de segurança máxima. O que não tem lá é mordomia. Presídio de segurança máxima, o próprio nome já diz, segurança máxima. Então, é um absurdo a gente ver essa situação que, na verdade, eu sempre digo, preso tem que trabalhar, tem que ressarcir o Estado e as vítimas do crime, dos efeitos do crime que cometeu, e não ficar aí provocando protestos, principalmente chorando lá para o STF, falando que não estão sendo respeitados os seus direitos. Um absurdo, tem que apodrecer na cadeia, muitos deles, isso sim. No mais, muito obrigado e flagrante neles. Deputado Henrique Arantes, para o pequeno expediente. Boa tarde, cumprimento todos, colegas, trabalhadores e quem nos assiste. O governador Ronaldo Caiado manifestou há uns 2 dias, um dia acredito, ele lançou um programa de Estado, lançou um grande programa de assistência social. E o deputado Leda, que trabalhou na área da assistência social, o governador Ronaldo Caiado lançou um programa de assistência social. Ele lançou um belo programa, ele quer que todos os funcionários públicos do Estado peguem uma cartinha e que dê brinquedos para as crianças. Esse é o grande programa de assistência social do governador Ronaldo Caiado. Isso é um absurdo. O governador Ronaldo de fazer isso, de querer que cada trabalhador de Estado faça com o seu salário, que ele demorou para pagar uma folha de dezembro, quase 9 meses, quer que o servidor público pegue esse dinheiro e compre os brinquedos para entregar para as crianças. Ele lançar isso enquanto programa de Estado é um absurdo. É claro que as pessoas, muitos trabalhadores do Estado, muitos da Assembleia e pessoas que não trabalham para poder público no nosso Estado, vão aos Correios e pegam as cartas para poder ajudar. Eu mesmo, todo ano, pego algumas e faço questão de comprar ali alguns brinquedos e entregar para essas crianças. Através dos Correios, é claro. Da mesma forma, eu vejo os colegas aqui, a gente sempre traz as cartinhas para a Assembleia e todos nós ajudamos dessa forma, os trabalhadores da Assembleia também. Agora, o governador de Goiás, ele lançar isso enquanto um programa de governo, é o grande ponto da assistência social do governador Ronaldo Caiado. Isso é lamentável, isso é falta de ter bom senso, isso é falta de ter... É terrível, é terrível. É do jeito dele mesmo, ele acredita que as pessoas têm que ir debaixo de vara. Então é o que ele quer fazer com o Estado e com os trabalhadores. O governador deveria, era ele mesmo em pessoa, pegar todas essas cartas e ajudar essas crianças, já que ele diz tanto que gosta de ajudar as pessoas. Isso ele não vai ter coragem de fazer. Agora é exigir que os servidores públicos, principalmente os comissionados a quem ele deu emprego, que se não pegar ali, com certeza não vai ter a estrelinha na sua ficha no final do ano. E aí talvez não continue no outro ano. Então essa é a política do governador Ronaldo Caiado. É lamentável ele exigir que o servidor faça isso, que os trabalhadores do Estado façam isso.
Ele, claro, incentivar é uma coisa, agora ele participar e lançar isso enquanto um grande programa de assistência social do Estado de Goiás é terrível. Eu só gostaria de dizer isso e encerro por aqui. Deputado Thales Barreto, para o pequeno expediente. Boa tarde, presidente, assessores, a imprensa que aqui está, deputada Adriana, deputada Leda. Eu acho que o deputado Amauri ali deve ter uma fixação do governo passado, porque toda hora ele apresenta alguma coisa reclamando do governo passado. E eu fico triste de ouvir por parte dele, porque o governo passado foi importante quando ele foi prefeito. Tudo que acontece de ruim é do governo passado. Deputado Amauri, seu governo ganhou as eleições com 60%. Prometeu uma mudança imensa em Goiás. Prometeu devolver aos goianos o estado de Goiás. Primeira coisa que ele fez no seu primeiro dia de decreto, a nomeação do seu secretário, seu secretariado, foi chamar a gente de fora, deputado Amauri. Os secretários do governo do estado de Goiás são de outros estados, não são de Goiás. Goiás tem tradição de exportar grandes nomes, não de importar. O seu governo está buscando, não sei se através do plano Mansueto, plano de equilíbrio fiscal, RF, ou o RF de recuperação fiscal, sei lá o plano que essa mulher está tentando buscar, enganando o próprio governador. O seu governo está autorizando agora a privatização da Saneago, que prometeu em todos os cantos que não iria privatizar. O seu governo está dando uma insegurança jurídica em relação aos incentivos fiscais. Nós estamos falando do emprego, da vida das pessoas. O seu governo está perdendo uma coisa importantíssima, palavra. Falou que ia aumentar o Protege de 4 para 15, para apenas um ano, já está querendo prolongar e dando várias notícias. E eu não entendo. A arrecadação aumentou. Por sinal, agora, Leda, passando das casas dos 2 bilhões por mês de arrecadação. Esse governo que está trazendo para essa casa uma reforma da Previdência que vai estrangular o servidor público. Praticamente ele vai pagar 6 meses de impostos e trabalhar 6 meses para ter seu dinheiro. Ou seja, além dos 27% de imposto de renda, podemos chegar aí, Major Araújo, mais 22% de previdência. Esse é o governo do Caiado. Suspendeu os concursos públicos. Quem sonhava em concurso público em Goiás, está suspenso. Esse é o governo, como falei anteriormente, criando uma instabilidade de segurança jurídica. A iniciativa privada, que acreditou nele. Hoje eu tenho convicção que, além dos servidores, quem produz em Goiás não acredita mais nesse governo. As empresas que poderiam vir para cá, hoje não sabem o que vão ter pela frente. Nós que estamos lá na CPI, estamos fazendo um trabalho importante, que é corrigir os equívocos que existiam. Falei isso ontem em Aparecida. Agora, quem está dando uma insegurança jurídica, mudando as regras do jogo, buscando prejudicar empresas que dão emprego, que valorizam a família, que ajudam as pessoas, é esse governo. Governo rancoroso, que até hoje não mostrou que veio, que não tem um programa definido, um governo que se acha, na realidade é essa, que as vaidades estão extremamente exaltadas, mas que não produz. Deputado Henrique falou, triste ver uma campanha onde o governo fala aqui para comprar, as empresas comprar para dar presente. Mas é o mesmo governo, deputado Henrique, que mandou o servidor público anotar na caderneta. É o mesmo governo que mandou coraçãozinho, Major, para o servidor público, os professores que estavam aqui. Governar é difícil, deputado Álvaro. E o governo precisa governar. O governo precisa cuidar das pessoas.
E esse governo não está cuidando das pessoas. Esse governo só pensa no passado. Nada prático está acontecendo. Então eu tenho convicção que chegando agora essa reforma da Previdência é mais um desastre que esse governo está fazendo com o povo de Goiás. Muito obrigado. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna na tarde de hoje para agradecer ao governador Ronaldo Caiado por duas obras que serão inauguradas amanhã. Deputado Thales Barreto, esse governo Ronaldo Caiado é o governador que acabou com o salário de R$ 1.500 do policial militar do estado de Goiás. Esse governo é aquele que pagou 1 bilhão e quase 800 milhões de salário atrasado do governo passado. Esse governo vai inaugurar amanhã uma rodovia que foi feita em menos de 6 meses, que liga o povoado de Marcianópolis, o distrito de Marcianópolis, a GO 210, que custou 14 milhões de reais. Esse governo vai inaugurar amanhã, lá na cidade de Itumbiara, reinaugurar o batalhão do Corpo de Bombeiros, que custou 700 mil reais. Então esse governo é o governo que está colocando o Estado no devido lugar, nos trilhos novamente. Esse governo, o senhor vai ter muita inveja desse governo a partir do ano que vem. É claro que começou com muitas dificuldades, a exemplo do que aconteceu no governo federal. Mas esse governo está preparado para enfrentar essas dificuldades. Por isso é que nós já estamos vendo uma luz no final do túnel. Eu estive há poucos dias lá em Santa Catarina, encontrando com alguns deputados. Eles disseram o seguinte: olha, agora vocês têm um governo sério, um governo que vai cumprir o compromisso que fez com a população. O Ronaldo pode ter alguns defeitos, o nosso governador, mas ele tem uma qualidade que enaltece todos nós aqui na Assembleia quando defendemos ele. É um cidadão, é uma autoridade que está há 30 anos na vida pública, você nunca viu falar nada que desabonasse a conduta dele. Por isso nós temos a certeza, eu, deputado delegado Humberto, que ele vai acertar na sua administração. Todo governo que é sério, que é honesto, o trabalho dele aparece. E o Ronaldo é o tipo de governo que não aceita, de governador que não aceita nenhum tipo de corrupção. Pelo contrário, ele pune e com certeza os seus auxiliares vão cumprir direitinho o que é determinado por ele. Então eu quero convidar os nobres deputados e as deputadas, se puderem ir lá na cidade de Itumbiara. Não sei se o governador já inaugurou obras em outros municípios, mas lá em Itumbiara ele vai inaugurar uma obra de 700 mil reais. E lá no município de Goiatuba, ele vai inaugurar uma obra de 14 milhões de reais, a GO 319, e o restante da obra, que será ligando o distrito de Marcianópolis, a BR 452, mais 23 quilômetros, ele vai autorizar amanhã. Ele vai dar ordem de serviço para terminar essa rodovia. Então, devagarinho, viu, deputado Thales, ele vai acertando, porque o dinheiro não vai para o ralo, o dinheiro é bem distribuído, o dinheiro é colocado com seriedade e honestidade naquilo que é prioridade. Então, vocês podem ter certeza absoluta que o governador Ronaldo Caiado, ele vai fazer a coisa com a melhor intenção e, com certeza, a melhor coisa para o estado de Goiás. Eu estarei aqui dentro de poucos dias para anunciar mais obras na minha região, porque, olha,
E a boa vontade dele e o equilíbrio dele vai fazer com que esse Estado receba uma administração sadia, séria e honesta com resultados. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de leis apresentados na presente sessão. Proposta de emenda constitucional, altera artigo 19 da Constituição Estadual, deputado Thales Barreto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1058, concede título de cidadão à pessoa do senhor Francisco Ramiro Cavalcante, deputado Lucas Calil. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1059, deputada Leda Borges, altera a Lei 12.820, 27 de dezembro de 95, que dispõe sobre o desporto e dá outras providências. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1060, institui a criação do selo Restaurante Amigo dos Bariátricos no âmbito do estado de Goiás. Esse projeto de autoria do deputado Thales Barreto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Delegado Eduardo Prado, projeto de lei complementar número 17, altera a lei complementar de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1061 autoriza a denúncia de convênio celebrado no âmbito do programa Goiás na Frente, deputado Lissauer Vieira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Gustavo Seba dispõe sobre a sinalização definitiva de trânsito nas vias sob responsabilidade do governo de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, senhor presidente. Está certo. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação. 5864, Governadoria do Estado, dispõe sobre a compensação de débito tributário ou não tributário inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não com débito no Estado de Goiás, decorrente de precatório judicial vencido. Está em discussão. Senhor presidente. Tem a palavra o deputado Hélio Souza. Tem uma emenda minha e do deputado Amaury Ribeiro nessa matéria. Perfeitamente. Emendado que foi, encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 5009. Altera a emenda e revoga dispositivo da Lei 20.420, 21 de fevereiro de 2019, Lei 14.653, de 8 de janeiro de 2004, e ainda revigora dispositivo das leis 15.047, 14.653, 15.503, bem como a Lei 17.537, de dezembro de 2011. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Presidente, pela ordem. Presidente. Tem a palavra o deputado Henrique Arantes. Queria pedir a checagem do quórum, por Momento favor. oportuno, deputado. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Pela ordem, senhor presidente. Há um projeto que há tempos está aqui e há um interesse por conta de data da comemoração. Eu gostaria de pedir à mesa diretiva e aos meus colegas se há possibilidade de colocá-lo em primeira votação, ele consta da pauta, que é o 2019-1804.
2019-001804. Peço essa gentileza, que há tempos ele está... Essa matéria é de Vossa Excelência, deputado? Sim, senhor presidente. Perfeitamente. Vossa Excelência abre mão da verificação de quórum? Perfeitamente. Nós vamos olhar essa matéria agora, procurá-la aqui. Se possível, colocaremos em pauta, deputado. Processo 5091, Governadoria do Estado. Em primeira discussão e votação, autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Uruaçu do imóvel urbano que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 5921. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subvenção econômica em favor da Agência Goiana de Habitação, AGEAB. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo 6426, deputado Bruno Peixoto, concede título de cidadania que especifica a Juan Ângelo Zamora Pedreno. É com parecer favorável à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão o parecer favorável da CCJ. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Encaminha a Comissão Executiva. Processo com parecer favorável à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 6427. Deputado Bruno Peixoto concede título de cidadania a Fernando Garcia Casas. Está em discussão o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Encaminhado à Comissão Executiva. Processo em fase de primeira discussão e votação. 0767, deputado Antônio Gomide, estabelece diretrizes para a disponibilização gratuita do serviço de Wi-Fi para acesso à internet sem fio nos terminais rodoviários. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Apenas essa pauta, senhor presidente. Encerrada a pauta da ordem do dia, eu coloco em apreciação do plenário o pedido do nosso presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e das comissões mistas para convocarmos agora, após a sessão ordinária, as comissões CCJ e comissão mista. Os senhores deputados que aprovarem que ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não tendo mais a se tratar em nenhum orador inscrito, eu encerro a presente sessão e convoco outra sessão solene e extraordinária de entrega de medalha do mérito Pedro Ludovico Teixeira, de autoria do senhor deputado Hamilton Filho, para hoje às 19 horas. Está encerrada a sessão.